Fala, galera. Passamos. Passamos e tô gravando pós-jogo agora, né? Eu tava muito feliz, com muita euforia nesse jogo. Então, assim, eu preferi ter um momento ali só pra comemorar, né? E peguei e assisti Fluminense e Vasco para ver quem ia ser o adversário do Corinthians nessa final, a oitava final da história do Corinthians. E vai ser o nosso filho, o Vasco. E é muito difícil ter humildade quando é o maior freguês da história do Corinthians, né? Mas vamos respeitar o Vasco. Com certeza, o Vasco não tá na final à toa. Vamos, por mais que o Corinthians seja assim o favorito, eu acho que isso não é segredo para ninguém. O Vasco não está na final à toa, ok? Mas vamos falar de Corinthians e Cruzeiro. Eu fiz as anotações tudo direitinho, assim. Uma coisa que eu falei lá no meu vídeo que eu fiz lá no Instagram é que podem pensar, nossa, por que ele disse que é frio durante o jogo? É que o intuito, galera, é ficar frio para não perder o foco. Se eu começar a mergulhar demais na emoção do jogo, eu vou esquecer de anotar, né? Eu vou esquecer de anotar, eu vou esquecer de analisar para fazer o pós-jogo aqui para vocês. Então eu preciso ser frio para analisar jogo. E isso foi terrível, porque na hora que eu finalmente pude comemorar no gol do Breno Bidon, Mano, veio um negócio aqui na minha garganta assim. Sei lá, mano, fechou assim por um segundo assim. E aí eu desabei no chão, foi sensacional, galera, foi sensacional. Bom, o Corinthians ele começou mal o jogo por conta de uma estratégia do Dorival, que foi recuar o time. E assim, só deu Cruzeiro. Quando eu olho as anotações do primeiro tempo, é só Cruzeiro, só Cruzeiro. O Corinthians até teve algumas chances, mas o Corinthians terminou com um chute e um chute a gol. Só uma finalização durante o primeiro tempo inteiro. Então assim, o Cruzeiro mereceu demais estar saindo com 1 a 0. E aí eu falo, tinha que ter jogado como se tivesse 0 a 0. O jogo não estava 0 a 0 no agregado? Sim, é verdade. Só que se o Corinthians entrasse com esse pensamento, ele ia tomar gol. E quase o Corinthians é eliminado no tempo normal. Então olha o risco que o Corinthians tomou por causa dessa estratégia maluca, né? É uma estratégia maluca você recuar o time e assim, fazendo uma analogia, é como você ficar, porque o Cruzeiro, galera, é um time forte. É como você ficar de frente para um leão, esperando, ficar se encarando e esperando que ele não vai fazer nada. Ele vai fazer alguma coisa em algum momento. E foi exatamente o que o Cruzeiro fez. Demorou, mas o Corinthians tomou gol. Eu anotei a minutagem aqui, foi aos 39. O Corinthians tomou gol. Até que demorou para tomar gol, porque o Corinthians pediu o tempo todo para tomar gol. Aí nós vamos pro intervalo. Entra o Garro no lugar do Carrillo e também entra o Ranieri. E foi crucial, porque o Corinthians precisava de um armador. Infelizmente o Carrillo também jogou bem hoje, mas não ontem, né? Ontem. Mas ele infelizmente não consegue ficar muito tempo no jogo. E saiu o Martinez. Eu não sei porque ele mantém o Maicon o jogo inteiro, galera. Ele tirou o Maicon aos 85 minutos. E mais um jogo, e o Maicon mais um jogo que ele joga mal, galera. Sinceramente, eu não sei o que o Dorival vê no senhor Maicon. Sinceramente, eu não sei. Mas enfim. Mas aí ele tirou o Martinez, não estava tão mal na partida. Essa que é a verdade, o Martinez não estava tão mal na partida. E botou o Ranieri. E isso foi crucial, porque assim, o Garro precisava de um Rodrigo Garro para armar o time. Inclusive ele fez parte da jogada do gol, né? Enfim. Só que o Corinthians faz alterações visando fazer o gol de empate, já conseguir a classificação. Só que aí sai o gol do Cruzeiro numa bobeada, né? Ali o Mateuzinho, ele até recua o corpo para deixar o Caio Jorge em impedimento,
mas não deu para deixar o Caio Jorge em impedimento. Depois com a revisão do VAR, né, o Caio Jorge avança livre, passa pro Arroio, que faz 2-0. De início deu impedimento, mas a tecnologia mostrou que não estava impedido o Caio Jorge. E com isso, o Cruzeiro estava classificando. Só que aí, isso foi aos 50, aos 55, uma cobrança do Garro. O André Ramalho tenta mandar para a zaga, o Cássio dá um soco e o Bidu de cabeça. Bidu, que partida você fez? Eu falei que você não deveria jogar. Ainda bem que o Dorival não me ouviu e você jogou, porque você fez uma partida, um partidaço e mereceu fazer o gol. Fez o gol de cabeça ali, daquela bola, que ele bate-rebate, ninguém se entende. Aí o Bidu fez o gol de cabeça, 2-1 Corinthians, estávamos indo para os pênaltis. E assim, o Corinthians muito melhor no segundo tempo. O Corinthians merecia demais ter feito o gol de empate no segundo tempo. E assim, quando você tá com o resultado na frente e você não usa esse resultado a seu favor, agora o Corinthians estava empatado, estava assim com o Cruzeiro, pau a pau, não tinha o que fazer. E aí o Corinthians não consegue fazer o 2-2, mas felizmente também não toma gol. O Corinthians é melhor que o Cruzeiro no segundo tempo. E aí, deixa eu ver quais substituições ainda aconteceram. Ele tirou o Maicon e botou o Vitinho. O Vitinho que também bateu o pênalti. Enfim, o Corinthians não consegue o gol, nem o Cruzeiro, felizmente. Então vamos para os pênaltis. E assim, eu lembro que eu tava fazendo as anotações, tá aqui a minha caneta aqui, e eu já tava assim no final, assim, no segundo tempo, fazendo as anotações assim, tremendo. É complicado, galera. É complicado. Não é tão fácil assim ser youtuber ser youtuber, influencer, desse tipo de coisa. Você tem que esquecer que você é um torcedor e não pode tirar o olho do jogo. Não é uma coisa tão difícil, mas requer os seus cuidados, né? Você não pode esquecer de ver o jogo, enfim. E num jogo decisivo desse, eu só queria gritar, né? Tipo assim. Mas não, você tem que ser muito concentrado, né? Você tem que ser muito concentrado. Tá. E aí vamos para os pênaltis. O Yuri Alberto é o primeiro a bater. E assim. Ele não bateu mal, galera. Não bateu mal. Só que é o Cássio, né? Que jogou com ele, né? Então, assim. Ele sabe as manhas do Yuri Alberto. Então, assim, o Cássio não tá por fora, né? Então, assim. Ele entende, ele já esperava, eu acho, o canto que o Yuri Alberto gosta de bater, né? Enfim. E o Cássio defende. E assim, todo mundo vai acertando. O Garro, hein, mano? Mano, o Garro é gênio, hein, mano? O Garro é gênio. Por isso que eu falo, esse cara pode estar em má fase, mas ele é um gênio. A forma que ele bateu o pênalti é de almanac. Acho que foi pra destacar isso que eu quero. Mas assim, todos que bateram depois acertaram. E só que assim, o Cruzeiro acertou todas. Ah, mas aí chegou o momento do Gabi, né? Porque ele não gosta de ser chamado de Gabigol, então vamos chamá-lo de Gabi. Bater. Ai, eu não sei se foi de propósito, eu não sei se é muita ruindade, porque ele bateu tão mal um pênalti decisivo. Enfim, e pra nós, foi ir do inferno ao céu, porque o Cruzeiro estava prestes a classificar. E na última cobrança, o Hugo Souza defende. E aí tá. Aí o Gustavo Henrique converte, vamos para as alternadas. E aí o Wallace bate o sexto pênalti. E mais uma vez, Hugo Souza defende. Então assim, Hugo Souza esse cara vai ter muita história no Corinthians, galera. Com certeza, Hugo Souza vai ter muita história no Corinthians para contar. E tá se mostrando um pegador de pênalti. O Cássio foi o maior pegador, eu acho que foi sim, se eu não me engano, viu? O maior pegador de pênalti da história do Corinthians.
E o Hugo é um ótimo pegador de pênalti também. Catou 2, o Cássio catou 1. Ninguém isolou, né? Mas sem delongas, vamos falar do melhor momento do jogo. O Wallace perde e o Bidon converte. Vai, Corinthians! Passamos, galera. Passamos. Um jogo que foi de matar, né, galera? Foi de matar, não precisava, o Corinthians estava na frente, mas o Corinthians quis sustentar o resultado, errou, porque não dá pra fazer isso com um time forte como é o Cruzeiro. É só ver o que o Corinthians fez no Allianz Parque contra o Palmeiras, a gente não sentou no resultado, a gente foi pra cima, fez 1-0, fez 2-0, passamos o carro neles com tranquilidade e com o Cruzeiro foi diferente. O Corinthians perde pela primeira vez na Copa do Brasil. Não havíamos levado gol. Levamos 2. Estávamos sendo eliminados no tempo normal. Felizmente o Bidu logo em seguida fez o gol de desconto que acabou levando para os pênaltis. Então felizmente a história foi para o Corinthians classificar. Mas tem alguns pontos errados nesse jogo, né? Enfim, eu vou fazer a análise aqui de todos os jogadores, tá? Hugo Souza. Hugo Souza, né, galera? Hugo Souza. É um cara, eu acho que é um dos caras que eu menos critico. Porque ele, na maior parte do tempo, só tem contribuído pro Corinthians, fazendo parte da história do Campeonato Paulista, pegando aquele pênalti do Rafael Veiga. E agora ele é crucial, pegando 2 pênaltis e classificando o Corinthians. Sem falar os jogos que ele catou pênalti contra, por exemplo, o Bragantino. Enfim, ele catou 3 pênaltis contra o Bragantino. 3 pênaltis decisivos contra o Bragantino. E então, assim, esse cara é monstro, galera. Esse cara é monstro. E nem parece o que jogou no Flamengo, né, galera? Que era, nossa, era motivo de piada o Hugo no Flamengo, né? Mas não, galera, no Corinthians ele é um goleiro incrível. Um goleiro incrível é o Hugo Souza. Então, assim, parabéns, Hugo Souza, mais uma vez você sendo crucial na vitória do Corinthians. Ok, vamos falar aqui. Vamos ver aqui. O André Ramalho, ele não entrou tão desligado quanto no jogo. No jogo lá em Minas. Mas ainda teve alguns momentos que pecou, até porque tava difícil, né, galera? Segurar na retranca o Cruzeiro. Então, mas assim, não foi tão mal quanto foi lá em Belo Horizonte. O Gustavo Henrique, ele salvou o Corinthians no início do primeiro tempo. Teve uma bicicleta, né? E depois volta e ele tira a bola em cima. E o Gustavo Henrique salvou o Corinthians. Mano, ele é o melhor zagueiro do Corinthians. Com certeza, Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians. E tá, Matheus Bidu, desculpa, cara, desculpa ter falado que você não podia jogar. O Matheus Bidu estava inspirado. Matheus Bidu inspirado e o Corinthians consegue gol graças a ele levar para os pênaltis. E ele ainda converteu um pênalti, né? Enfim. Mano, que partidaça sua, Matheus Bidu. Nem parecia você. Tá. Mateuzinho não fez a mesma partida que fez em Belo Horizonte, tá? Muitos momentos a zaga do Cruzeiro conseguiu passar, muitos momentos, mas assim, demonstrou vontade sim, inclusive sendo importantíssimo pro ataque do Corinthians, que melhorou muito no segundo tempo. José Martins, eu achei que estava fazendo uma partida boa. Infelizmente, o meio-campo do Corinthians não estava bem. Acho que até por isso o Dorival resolveu trocar ele pelo Ranieri, até porque era ali que o Ranieri joga. Mas eu acho que o Maicon tinha que ter sido retirado, porque sinceramente, o Maicon não jogou nada. O único momento que eu lembro do Maicon foi o momento que o Memphis passa uma bola de escanteio para ele e ele fura
Foi esse o momento que eu lembro. Ah, e um que quase fez um gol, né? Ele deu um coice ali e o Cássio catou. Foi o único chute a gol do Corinthians no primeiro tempo. Só isso que eu lembro do Maicon. André Carrilho eu achei que também que estava ajudando o time, sim. E teria, acho que, contribuído demais pro ataque no segundo tempo. Mas infelizmente ele não tá conseguindo jogar, né, galera? Ele não tá conseguindo jogar, isso é ruim. Tem que olhar esse físico dele, ele não tá conseguindo jogar o jogo inteiro. Enfim, Breno Bidon. O Breno Bidon, eu já venho falando, ele é um jogador limitado. Não só eu venho falando. Mas nesses 2 jogos ele foi bem. Nesses 2 jogos ele foi bem. E foi crucial para a classificação do Corinthians, né? Porque ele que fez o gol da classificação. Yuri Alberto. Assim, falando agora dos 2 atacantes, não fizeram gol, né? Não fizeram gol. Mas eu achei que, tipo assim, agora falando assim do Yuri, eu já falei, ele perdeu o pênalti, faz parte, não é a cavadinha que ele deu contra o Flamengo, aquilo é sacanagem. Então assim, eu achei que o ataque, a dupla de ataque foi bem. Eles não atuaram, não foram bem no primeiro tempo, porque o time não foi bem no primeiro tempo. Então assim, eu achei que a dupla de ataque foi bem, o Mendes apareceu várias vezes, chamando a responsabilidade para cobrar escanteio. Então assim, achei interessante a partida ali dos atacantes. Vamos ver aqui quem entrou, Rodrigo Garro e Ranielli, falando dos 2 aqui, eles mudaram o jogo, O Garro praticamente fazia todas as jogadas que poderiam resultar em gol do Corinthians. E o Ranielli deu sustentabilidade para o meio-campo. O meio-campo que estava perdido, o Ranielli conseguiu ajeitar a casa, né? E aí, por último, o Vitinho. Que esse eu não vou falar muito porque ele entrou aos 85. Ele entrou para bater pênalti e acertou. Então assim, dá 10 pro Vitinho porque o objetivo dele era acertar o pênalti nesse jogo. Ele acertou o pênalti. Então, 10 pro Vitinho. Enfim. É isso, né, galera? O vídeo já tá ficando com 17 minutos, hein, galera? Um recorde. Enfim. Passamos, hein, galera? Passamos. Um jogo em que o Corinthians ele sofreu, mas se não é sofrido, galera, vocês completam. Isso é Corinthians. E tinha cruzeirense falando que o Corinthians ia perder, né, tomar uma goleada aí, né, ia perder os 2 jogos. As pessoas com bola de cristal com problema de conexão, né, porque ela não funciona. Ai, galera, como é bom tirar o Cruzeiro. É bom porque, por causa de 2018, ninguém esqueceu 2018. Principalmente por causa do gol mal anulado do Pedrinho, aquela pintura do Pedrinho. E eu fazia acho que uns 3 meses que eu acompanhava futebol, de verdade assim. Eu já acompanhava futebol, mas de verdade, eu lembro que foi o Corinthians 2, Cruzeiro 0. Olha só, que eu comecei a acompanhar o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, todos os jogos do Corinthians, foi no Campeonato Brasileiro de 2018. Foi a partir dali eu não parei mais. Então eu lembro desse jogo. Eu lembro desse jogo como se fosse ontem. E assim, o primeiro título que você vê o seu time perder, você nunca esquece. Enfim. E é isso. Agora nós tiramos o Cruzeiro. E assim, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido mais tranquilo, mas parece que o torcedor corintiano nasceu para sofrer, né, galera? Não nasceu para classificar goleando, né? O torcedor corintiano nasceu para sofrer, mas é no sofrimento que a gente derrota o Cruzeiro. Um time forte, um time que deu trabalho. E o Corinthians, mesmo perdendo, se agigantou. Tem que respeitar, Cruzeiro. Assim como o Palmeiras não respeitou, vocês também não respeitaram. Eu já falei, favorito não ganha jogo. Favoritismo é uma porcentagem, não é um número absoluto. O Corinthians fez calar a boca de 2 times, Palmeiras e Cruzeiro. 2 times muito badalados. E o Corinthians está na final da Copa do Brasil com
todos os méritos, fez uma campanha incrível, por mais que não tenha perdido ontem, a verdade é que a campanha do Corinthians é impecável e o Corinthians está na final. Bom, enfim, galera, ainda tem coisa para analisar desse jogo, mas tá ficando muito longo o vídeo, tá? Eu não quero mais roubar o tempo de vocês. E é isso. Falou.